Saúdo a igreja, com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. E também convido a todos aqueles que não fizeram ainda, que possam estar se inscrevendo na minha conta no YouTube, compartilhando as mensagens, acionando o sininho de notificações. Enquanto isso, nós vamos ler o texto da mensagem da palavra do Senhor desta noite. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu vou ler até o versículo 19. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pai Santo, Deus Eterno, está linda a mensagem da tua palavra, que o Senhor esteja falando conosco nesta noite, nos abençoando, Senhor, ó Deus, com esta mensagem poderosa e edificando a todos quantos vão receber a sua mensagem. Pode se sentar, os irmãos que estão na congregação presencialmente. A armadura de Deus nesta guerra. Talvez a maioria das pessoas, mesmo os cristãos, não perceberam o ambiente em que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, como fruto de uma guerra espiritual tremenda. Quanto mais se aproxima o momento do cumprimento das profecias, em que se inicia com o arrebatamento da igreja, a manifestação, a revelação do anticristo ao mundo e o início da grande tribulação, mais as operações satânicas estão se acelerando. E o apóstolo aqui então ele fala de algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente já tem 2 ou 3 mensagens já falando sobre armaduras, mas hoje nós vamos colocar de uma outra forma e reprisando a mensagem da influência desses demônios, esses anjos caídos na vida das pessoas. Então ele fala aqui, ele começa falando aqui a partir do versículo 10, que a gente deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A palavra edunamu, em fortalecer, ele fala receber a força, né? A força de Jesus. Então ele fala, receba uma força do Senhor Jesus, né? E é na força, a palavra kratos é uma ação poderosa. E na ação poderosa do seu poder, a palavra iskos quer dizer o poder recebido de Deus. Então ele fala que Deus nos dá um poder e a gente deve se revestir, porque depois ele vai falar para nós que nós travamos uma luta. E ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir aqui, a palavra hindu, em grego, quer dizer entrar numa roupa, vestir. Então você tem que vestir essa roupa. E eu vou dar
assim, de uma maneira, exemplos de cada uma dessas 6 peças que ele vai descrever, de uma maneira mais prática que vocês vão poder entender. Estar firmes, a palavra estemi quer dizer fica de pé, é fazer uma pessoa ficar no lugar dela, se manter firme. Então ele está falando que o cristão vai começar a travar batalhas, e nós estamos fazendo isso, mas a gente é para ficar firme, não é para cair, para se desviar, para acontecer o que está acontecendo com a cristandade nesses dias. E ele fala das astutas ciladas. A palavra grega aí é metodia, de onde vem a palavra método, metodologia, e é uma técnica para fazer alguma coisa mediante um plano. Quer dizer que o diabo, quando ele vai usar esses demônios para derrubar um cristão, ele tem um plano. Então ele não é uma pessoa desorganizada, ele não é um ser maligno burro, como muita gente pensa. A gente costuma ouvir as pessoas, o diabo é burro. Não, ele não é burro. Ele é muito inteligente e ele tem métodos para desviar. Tanto que, se a gente vê depois dessa pandemia, dá uma olhada quantas pessoas ele tirou da igreja. Então não é burro quem faz isso. É usar arte, embuste, para pegar alguém. Na gíria seria malandragem, só que é no sentido de ser esperto contra o seu adversário. Se nós dizemos que ele é nosso adversário, como diz a palavra, ele também diz que é nosso adversário. A diferença é que nós brincamos, ele não. E ele fala então no versículo 12, porque nós não temos que lutar. A palavra luta aí, palei, quer dizer aquela luta romana de competição, em que um adversário tinha que derrubar o outro, e ele colocava então o seu braço sobre o pescoço daquele que estava sendo vencido, dava aquele tapinha como eles fazem hoje para dizer perdi, e o termo é transferido para a luta do cristão. Aí ele fala que a nossa luta é contra quem? Não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. As pessoas são usadas. Ele fala contra os principados. Para a gente falar e que você entenda a importância de você usar a armadura, então eu vou tentar fazer com que você entenda que essa armadura você não pode usar partes, você tem que usá-la inteira. E para mostrar isso em prática, eu primeiro preciso mostrar a desgraça que essas classes aqui estão fazendo na humanidade, no meio do cristão, na nossa vida, na vida da nossa família, e que as pessoas não se apercebem mais. Para eles é uma vantagem. A palavra principados, arquei, é um território governado por um príncipe, é um príncipe, é um soberano. Então, eles são anjos caídos que eles seguiram Satanás na rebelião do céu, daquele 1/3, e uma grande parte está presa no Tártaro, como Pedro fala. E esta é a mais alta patente do exército do diabo. Eles ocupam posições no governo, sobre reinos, nações, estados e cidades. Então os principados, eles são os agentes que Satanás coloca no comando da cadeia do exército dele para fazer as coisas que ele quer fazer numa cidade, numa nação, num país, num estado. E eles exigem ser adorados como deuses ou entidades religiosas. Para eles são feitos. Então, quando você vê fazendo para entidades romaria, procissão, incenso, vela, e normalmente eles têm um dia dedicado do ano que é consagrado a eles. Os mais fortes conseguem, na região onde eles estão dominantes, conseguem que seja até feriado. Ou é feriado na localidade, ou é feriado nacional. Então, só que eles mudam de nome conforme o tempo e a região. Então vai indo. E dentre esses, resumindo, o principal, que inclusive é citado no Novo Testamento, é Belial. Ele foi adorado em Sodoma, de onde veio o termo sodomita. A função de Belial é o quê? Sodomizar a sociedade. Primeiramente, sodomizando os casais héteros, aquele que tem marido e mulher, e transformando os homens em afeminados. Baal, o segundo, que também é citado no Novo Testamento, ele atua para babilonizar a sociedade. Então, transferir tudo aquilo de podridão, de pecado da Babilônia para a vida da sociedade, para a vida da igreja. Se a gente olhar a situação espiritual, especialmente vamos pensar na igreja brasileira, nós vamos ver que ela está, a grande maioria já está babilonizada. Para que haja o quê? Adorador com todo tipo de pecado sexual no culto, nas músicas e no altar.
Então a função de Baal é o quê? É isso que nós vemos hoje na igreja, esses escândalos sexuais envolvendo os tais músicos. Corrupção e transformar o cristianismo num cristianismo mundano, mesclado com o mundo, né? Uma espécie de união entre o ímpio e o crente. Depois nós temos Astarote, que atua para trazer a perversão sexual aos casais héteros, promove adultérios, divórcios, novos casamentos, além de transformar as mulheres em masculinizadas. Belial, afeminiza os homens. Astarote masculiniza as mulheres. No Novo Testamento, o nome com que ela aparece é aquele que Jesus cita lá, de Mamon, porque ela também, esse principado também governa a avareza e inspira o amor ao dinheiro a ponto da pessoa vender a alma para o diabo, para ficar rico. Então isso faz parte de Astarote. Tem Moleque ou Moloque, Moleque, nome hebraico, Moloque, nome grego. Ele exige o sacrifício de crianças, tanto na forma de assassinato como forma de aborto. No passado, inclusive, eles ofereciam para ele eles jogavam numa caldeira quente, né? O Moloque, ele também exige a pedofilia. Por isso ele oprime a mente de padrastos e pais para abusarem das crianças, né? Nos tempos antigos, quando haviam pestes e pandemias, muitos sacrifícios de vida humana, de pessoas, de mulheres virgens, de crianças e até de homens, eram feitos para esses principados aqui. As potestades, a palavra exúsia, autoridade e poder, eles operam nos lugares celestiais, agindo em conjunto com os principados. As potestades, todas as citações que vocês vão encontrar em Paulo e em Pedro, vocês vão ver que eles estão subordinados aos principados. E como alvo deles são as autoridades, todas as pessoas revestidas de autoridades, civis, militares e religiosas. Na igreja, as potestades trabalham para causar divisão. Então, quando você vê aquela frase assim, nós fomos orar no monte e o Espírito Santo revelou para a gente sair da igreja, é uma potestade que atuou, porque os demônios imitam os dons, então, com certeza, imitam os dons de visão, e aí há a divisão na igreja. Então, esse é o trabalho das potestades. Eles influenciam, de uma certa maneira, as pessoas a causar facção, divisão, rebelião, também divórcio, discórdias e ciúmes, através de doutrinas que geram confusão. Então, tem confusão, tem potestade. Por quê? Vai sair divisão. Eles trabalham contra a unidade da igreja e de pastores. Aqui em Agudos, eu vejo muito pastor falando que todo mundo revela que tem, muitas pessoas revelando que tem principado, mas também aqui em Agudos, além de principado, existe uma ação muito forte de divisão. Por quê? Porque existe ação de potestades aqui, muito forte. Por isso que todo o trabalho que visa unidade de pastor e de igreja, aqui em Agudos não vai para frente. Vocês podem ver em cidades como Bauru, outras cidades, prosperam. Aqui em Agudos, todo o trabalho que começou visando unidade de pastores e da igreja, eles terminaram por nada. Acabou, porque a ação é muito forte de potestades aqui. Também as potestades inspiram a formação de coração invejoso, um espírito de competição sem limites, como acontece, infelizmente, entre muitos pastores atualmente. Quando você escuta alguém se vangloriando dos seus feitos para competir com outro, também tem uma potestade agindo. Depois ele fala do príncipe das trevas. A corrigida fiel traduz. A atualizada traduz como dominadores deste mundo tenebroso. A palavra cosmocratore quer dizer governadores deste mundo tenebroso. Então, numa escala, principados, potestades e governadores. Eles agem exclusivamente na terra. Eles possuem, para se manifestar aqui, eles precisam possuir o corpo de pessoas e são seus escolhidos. Sempre pessoas que têm brechas com pecados. Geralmente, pecados envolvendo drogas, prostituição, pecados sexuais, corrupção, esse tipo de pecado que dá em pessoas que fizeram um pacto, claro, né? Hoje pela internet está muito fácil isso, porque vivem muitas das pessoas que estão fazendo grandes lives, que têm seguidores, eles acabam inclusive vindo ensinando até fazer aí desenhos de símbolos deles, né? Eles escravizam os homens então com
divórcios, enfermidades, doenças, vícios, roubos, drogas, violência, mentiras, crimes, assassinatos, suicídio, horóscopos, adivinhações. Eles são esses espíritos que normalmente são expulsos da igreja, né? E que se manifestam então entrando no corpo de pessoas. Eles são chamados para trabalhos de voodoo, magia negra, macumba, feitiçaria, e exigem oferendas para atender pedidos. Então eles fazem essa exigência porque faz parte da natureza deles. Aí muitos desses nomes aí, entre pombagiras, exus, preto velhos, coisas assim. Hostes espirituais da maldade, traduz a nossa tradução, ou forças espirituais do mal, a atualizada. A palavra panelia fala de corrupção, malícia, depravação, a maldade em si. São verdadeiras tropas, soldados do exército satânico. Eles oprimem e causam sofrimento à humanidade. Mas do grande trabalho, vamos dizer assim, a especialidade dessa tropa, que chama forças, é trazer o desânimo espiritual dos cristãos para abandonar de vez a fé em Deus, como está acontecendo agora. No período da pandemia, as forças estão exercendo um trabalho fenomenal. Grande parte, eu tenho conversado com pastores, inclusive de outros estados, e o que acontece? Foi geral. O que se detectou é que as igrejas que têm a maioria dos seus membros em grupos de discipulados perderam menos membros. Aquelas que têm menos pessoas participando do discipulado, essas pessoas que não estão discipuladas estão fora. Por quê? Porque o ataque das forças é muito grande. Por isso que ele chama força espiritual da maldade, porque ele tira a força espiritual da pessoa de se congregar, de estar ouvindo a palavra, pelo menos uma palavra de verdade, né? Isso, infelizmente. Qual que é a função deles? Destruir famílias, congregações e a sua fé em Jesus, destruir seu casamento, te fazer viver em adultério, destruir a vida dos seus filhos, destruir o seu ministério, sua vida financeira e a sua saúde. Então é uma guerra assim, simplificando. O Espírito Santo quer fazer você se parecer com Jesus. Esses demônios querem fazer você se parecer com o diabo. Então, quando a gente vê um cristão cada vez mais pegando coisas do mundo, voltando a fazer coisas que você vê que ele está aparecendo cada vez mais com a obra do mundo. Porque o que diz a palavra de Deus? O mundo jaz no maligno, ele está sob controle. Então o diabo quer que você tenha a forma do mundo. Tendo a forma do mundo, você tem a forma do diabo. Está escrito em 1 João 3, 8, 10. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, fica bem claro que os filhos de Deus estão correndo do pecado. Os do diabo estão vivendo no pecado. Então aí ele nos dá aí as armas que a gente deve usar, e eu vou tentar traduzir da maneira mais simples e objetiva para que você entenda como que é cada parte. Primeiro, cinto da verdade. A King James, essa parte ela traduz assim em português: estar portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, que era um cinto. Então, o cinto da verdade se chamava zoma. Era uma peça fundamental, que era apertada na cintura, né, do soldado. Uma parte nas costas, do lombo, né, e a outra, então, ele pendurava a espada. Ela ficava amarrada na couraça, que vinha em cima, e é onde ele pendurava a sua espada. O que é o cinto da verdade? Simplificar para você entender. É para você deixar de ser mentiroso e andar na verdade. Então quando ele fala, coloque o cinto da verdade, larga a mão de ser mentirosa, larga a mão de ser mentiroso. 3 João 4 diz assim: não tenho maior gozo, o apóstolo João escrevendo, do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não só mentiroso em termos de doutrina, mas mentiroso mesmo. 3 coisas para se dizer da mentira. Primeiro, o diabo é o pai da mentira. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Segundo, os mentirosos vão para o lago de fogo. A gente fica preocupado com um monte de coisa e consegue continuar mentindo. Primeiramente, a gente precisa entender isso. Apocalipse 21:8. Eu estou lendo aqui a King James em português. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos e os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que cabe no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, devemos ir mentiroso. A mentira, o diabo é pai, e mentiroso vai para o lago de fogo. Depois a terceira parte. Uma grande prova do nascimento, do novo nascimento, é a libertação da mentira. É uma grande prova. Efésios 4:23, aqui mesmo, ele diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Manda renovar, começa pela mente. E vos revistais, quer dizer, põe a roupa do novo homem, o novo nascimento, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Infelizmente, o que nós mais vemos é como tem cristão mentiroso, como tem crente mentiroso, como tem pastor mentiroso. Infelizmente, não vou falar do ímpio, porque ímpio não nasceu de novo. Estou falando de gente que canta no louvor, que prega a palavra, que faz live, que se exibe, são mentirosos. Por quê? Porque não nasceram de novo. Prova de novo nascimento, uma delas é que ele tem dificuldade com a mentira. Cidade pequena como a nossa, Agudos, quando um crente cai em pecado, ele sai de uma igreja e vai para outra, gente, como começa a surgir mentira? Aí ele chega na outra igreja e ele mente. O pastor de lá fica com medo de perder, mente também. Isso é normal. Hoje, as pessoas acham que, contando mentira e passando por bem, infelizmente, você tem problema no seu trabalho. Existe até um tratado de um filósofo que ele escreveu, que você falando demais a verdade, você cria muito problema. Então uma mentirazinha é mais ou menos fácil. O filósofo grego Platão, na sua obra A Cartilha da Mentira, ele defende o uso da mentira na política. Eu acho que os políticos brasileiros leram essa cartilha. E afirma que os líderes têm o direito de não dizer a verdade aos cidadãos. Parece-me que os brasileiros, especialmente os políticos, leram essa cartilha. Um estudo feito pela Universidade de Massachusetts aponta que as pessoas mentem, em média, uma vez a cada 10 minutos de conversa. Quer dizer, cada 10 minutos falando, as pessoas lascam uma mentira. Quer dizer, se a gente fizer uma conta por cima, são 6 mentiras por hora, falando. Ficando acordado 16 horas, são 96 mentiras por dia. No mês de 30 dias, são 2.800 mentiras. No ano, são 34.560 mentiras. E em 10 anos, acredito que a maioria que tem mais que isso, são 345 mil mentiras. Somente quem nascer de novo pode se libertar disso. Então, a gente precisa aprender, porque existe mentira que é aquela mentira que só você sabe. Por exemplo, você não vai ao trabalho, você não quer ir, aí você pega um atestado, não vai. Você podia ir. Você falou, não, está aqui o atestado, não pude vir. Você mentiu. Ou então você não viu o culto, o pastor pergunta, o irmão pergunta, e você diz, você não quis vir. Fala, não estava bem. Você sabe que você estava bem, que você podia vir. Você mentiu. Então tem essa mentira. Até aquela mentira maior, essa mentira, mas tudo é mentira. Quer dizer, então, e às vezes a gente percebe, teve uma certa época, eu não me lembro exatamente quando, nem vou falar a data para não começar já aqui, dentro dos 10 minutos aqui, falar uma mentira. Mas eu me lembro que tinha uma pessoa sentada, andando em Bauru, estava com pressa, ia fazer um negócio, e ele passou e falou assim, por favor, o senhor tem o dinheiro? Eu falei, não tenho. Andei um pouquinho mais na frente, só ouvi a voz do Espírito Santo, você não tem? Eu falei, vixe, menti, eu tenho. Eu falei, tá bom, deixa o homem lá que eu vou consertar isso. Fui resolver meu problema, voltei aqui, o senhor perguntou se eu tinha, eu tenho sim, tá aqui.
Vi a alegria que ele ficou quando recebeu. Não, agora eu caprichei, vamos corrigir esse negócio aqui. Eu falei, como é fácil a gente mentir? Então você tem que se policiar. O problema é que as pessoas aprendem e gostam de mentir. Por quê? Você resolve um problema com o marido, resolve um problema com a esposa, resolve um problema aqui, resolve um problema ali, e a gente começa a fazer com que a mentira seja parte da nossa vida. A gente se preocupa com um monte de coisa, mas não se preocupa que fazemos parte do rol dos mentirosos. E na Nova Jerusalém não vai entrar gente mentirosa. Portanto, no arrebatamento, a gente sabe que os mentirosos vão ficar aqui com o grande líder da mentira. Segunda peça, ele fala da couraça da justiça. Couraça tórax. Era um peitoral formado por duas partes chamadas de asas. A primeira parte ficava na parte da frente, ela protegia os órgãos da frente, né? O coração, o estômago. E a parte de trás protegia das costas. Ela era firmada no cinturão. Então ele colocava, prendia no cinturão, no zoma, né? Onde ia a espada. Então as duas partes. Então, para que é isso daí? É para guardar no coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E guardar o coração do quê? Jesus fala em Mateus 15:19. Isso aqui não envolve doutrina, eu vou simplificar lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Justamente por isso que ele fala para vigiar o coração. Começa com mentira. E normalmente todo pecado associa mentira junto. É muito difícil um pecado não associar a mentira junto. E a gente viu, por exemplos, vários exemplos. Veja bem, pastor há 35 anos. Toda vez que a gente vai tratar problema de pecado de irmão, tem mentira no meio. E demora, tem muitos que não aceitam ou não acertam essa situação. Mágoas, ressentimentos, falta de perdão, cobiça, avareza, orgulho, arrogância, amor às coisas desse mundo, palavrões e coisas desse tipo. Mas vamos colocar 4 coisas especiais para a gente guardar o coração. Primeiro, guardar o seu coração para que o diabo não coloque mentira e avareza. Então, como o diabo é o pai da mentira, por que é que uma pessoa mente? Porque o diabo o inspira para mentir. Aí você mente a primeira, a segunda, você vê o resultado. Quando você vê, você é um instrumento do diabo para mentir. Está lá em Atos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aquela questão de dar oferta. O que acontecia na igreja primitiva? Na igreja de Jerusalém, eles, quando vendiam as coisas, era prática da igreja. Eles fizeram isso porque eles entenderam que Jesus era o Senhor, eles não eram dono de nada, Jesus de tudo, então eles davam tudo, eles davam 100%. Entregavam no pé dos apóstolos, os apóstolos administravam aquilo para que todo mundo tivesse. Esse casal aqui, o que ele faz? O Ananias e a Safira, eles resolveram vender um terreno, não precisava vender, mas eles venderam. E resolveram mentir. Tentação do ser humano, vamos fazer o seguinte, está todo mundo dando 100%. Não dá 100 não, digamos, vamos ficar com 50%, se não dá 50%, fala que é 100. Mentiu, morreu os dois. Então, o diabo gosta mesmo, ele tem uma facilidade muito grande para fazer você mentir, não se preocupe. Segundo, guardar o seu coração para que o diabo não roube a palavra de Deus lançada. Muitas dessa palavra que eu estou entregando, ele vai roubar do coração de muita gente. Lucas 8:12 diz assim: e as que estão junto do caminho, falando das sementes, né? Estes são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então tira a palavra, a pessoa não crê mais, abandona e acaba não sendo salva. O terceiro, guardar o coração para que o diabo não coloque a traição. João 13:2 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, a traição, seja ela qual nível, ela é uma obra do diabo no coração. Então ela vai no coração do marido, coloca lá uma mulher, o que quer que seja, para que ele traia a sua esposa, ou faz com que sua esposa traia o marido, ou que você traia alguém na igreja, traia alguém no serviço. A traição é especialidade de Satanás, até porque foi isso que ele fez no céu. Guardar, por último, guardar o coração das más notícias. Salmos 112:7 diz assim, pela revista atualizada:
Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Então a gente precisa guardar o nosso coração, porque tem gente que vive apavorada só esperando receber a próxima má notícia. A gente precisa guardar o nosso coração disso. Terceira arma: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. A terceira peça da armadura se chamava caliga. Ao contrário das pessoas comuns lá no Oriente, que andavam geralmente ou descalças ou com sandálias. O legionário romano, o soldado romano, ele usava a caliga, que era uma bota baixa de couro, curto, né? e sola bem maciça. Por quê? Porque os inimigos normalmente jogavam paus, especialmente pregos, para que eles ou escorregassem e caíssem ou furassem o pé. Então isso significa o quê? Pisar em terra firme de princípios da palavra de Deus quando você for fazer escolhas. É para você não escorregar nas tentações, nas tribulações, nas provações e muitas vezes abandonar a fé. Em 1 Coríntios 10, 12, eu vou ler em duas traduções, na Corrigida Fiel e na Atualizada. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então ele fala, como que você não cai? Calçando os pés no Evangelho, quer dizer, pise sempre em terreno que você saiba que a palavra de Deus aprova. É um paradoxo, né? Para você vencer uma guerra, você tem que estar com a mente em paz, em Deus. O conflito terrível entre a carne e o espírito, que pode fazer com que a gente derrape na fé e caia e acabe abandonando os caminhos do Senhor. E a pandemia está aí, que prova isso, né? Muitas pessoas nunca mais conseguiram aprumar na fé, né? Tem uns que não voltaram mais, que outros que vem e volta. Vamos dizer assim, estão brincando com a salvação. As pessoas não imaginam quantas pessoas fazem, como a gente viu as tragédias, o pessoal que estava passeando, quantas pessoas já morreram lá? Eles não foram lá para morrer, mas morreram. O que quer dizer o seguinte? Significa que a jornada deles nessa vida já acabou. O que eles escolheram está decidido. Quem estava pronto foi para o céu, quem não estava, é assim que acontece. Então, nós devemos imaginar e entender que essa armadura de Deus é para que você viva na presença de Deus. Agora, não cair no quê? Primeiro, não cair na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6, ele diz assim, falando para a formação do pastor: não seja neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O orgulho levou o diabo para a condenação que ele tem, o lago de fogo, e vai levando muita gente. Então, guarda, você tem que andar firme na palavra para que não caia no orgulho, uma tentação grande. Segundo, não cair na afronta e no laço do diabo. Todo exemplo é do diabo, né? Porque é uma guerra. 1 Timóteo 3,7 ele fala: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E por último, não cair espiritualmente. Salmo 37, 23, 24, ele diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Então pode acontecer que uma pessoa sempre fiel a Deus, de repente dá uma escorregadela em alguma situação, mas ele voltará, porque o Senhor vai levantá-lo, ele vai ouvir a palavra e vai obedecer. Quarta peça, o escudo da fé. A palavra túrios aí se refere ao escudo. O nome vem de tura, que era uma porta, né? Porque ele se parecia com uma porta comum. Eles dizem que ele era um escudo oblongo, né? Quer dizer, ele era feito de madeira, então ele tinha um comprimento maior do que a sua largura. E era feito com lona bem grossa, que não queimava facilmente, que ela protegia o soldado das setas, que ele fala os dardos. Os dardos aí ele fala da falarica, que era uma flecha. Era uma flecha mais ou menos de 1 metro, de abeto, né? Uma madeira de abeto, e na ponta ela tinha ferro. E eles então umedeciam, eles colocavam ali chamas, né, de fogo, colocavam ali tocha, né? E aquele fogo, então o que acontecia? Aquela falarica, ela batia no escudo, né? E penetrava, porque é ferro entrando na madeira. E o fogo pegava, então ele demorava para pegar. Então eles iam tacando. Porque que era a ideia? Nós não vamos matá-lo com a flecha, mas nós vamos obrigar a largar o escudo. Quando ele largar o escudo, ele está vulnerável, aí a gente acerta ele. Que é o que acontece hoje. O que os demônios têm feito?
feito as pessoas largarem o escudo da fé. E largando o escudo da fé, cai mesmo, são acertados. Então, dentro de fé, o que a gente pode dizer? Três coisas importantes. Primeiro, fé para o arrebatamento da igreja. Hebreus 11:5, a King James traduz assim: por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, manifestação do testemunho que tinha agradado a Deus. Então, uma das coisas diferenciadas, Jesus não disse que 2 estarão no campo, 2 estarão andando, é assim, 2 estarão na cama. O que vai acontecer? E está acontecendo. A proximidade do arrebatamento vai chegando, está havendo já uma seleção. Muita gente já não tem mais forças, que é uma luta demoníaca. Se a gente lê nos evangelhos, e quem leu, está acompanhando, fazendo a leitura como a gente está fazendo, viu que quanto mais se aproximava a crucificação de Jesus, as operações demoníacas aumentavam. Então ele tinha mais trabalho. Inclusive daqueles lá que os apóstolos não conseguiram expulsar, que só com jejum e oração. Agora, mais ainda nós vamos ver a evidência desses espíritos, porque está enfraquecendo a vida espiritual dos cristãos. Segundo, a fé faz cair muralhas. Em Hebreus 11:30 ele diz: foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Não é a questão de rodear, é a questão da fé. Terceiro, a fé como soldado romano. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Então, a fé é a diferença. A fé, como eu expliquei, não é simplesmente aquela palavra no dicionário que fala crença, não sei o que, não sei o que. Fé, emuná, a palavra hebraica que aparece em Abacuque, é confiança, é uma vida de confiança verdadeira, em que você não abre mão de Deus, você não abre mão de servir a Deus, você não abre mão como Enoque. Quem foi arrebatado de todos esses? Enoque. O Enoque foi diferenciado. Por quê? Porque diz que a Bíblia que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. É essa a diferença para esse tempo de arrebatamento. E é fazer do Senhor Jesus o seu escudo. Então confiar, o escudo da fé é fazer Jesus o seu escudo. Ele diz no Salmo 3:3: pois tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Então nesse tempo de dificuldade, eu preciso confiar no Senhor Jesus. A quinta, penúltima peça, o capacete da salvação. Ele se chamava, nomezinho complicado, periquefalaia. Periquefalaia, feito de couro e de peças de metais. A maioria das peças era tudo feito com couro, misturando metais, né? E ele era adornado, né, enfeitado com figuras de leões, alguns de dragões, que era, de uma certa maneira, causar medo dos inimigos. Quando vocês assistem aqueles filmes do apóstolo Paulo, filmes falando de Jesus, você vê que o capacete do soldado romano, ele era cheio de figuras, normalmente figuras assim de animais assim. Ele era para quê? Para proteger a cabeça do soldado romano. A maior guerra na nossa vida, ela é travada na nossa mente. Recentemente nós vimos uma moça jovem que se suicidou. Depressão, angústia, desespero, síndrome do pânico, desejo de suicídio, se desvia ou não desvia do Senhor, não consegue sair da escravidão do pecado, é bebida, é droga, é cigarro. Você vê como é uma luta com a pessoa se liberta da bebida, da droga, do cigarro, homossexualismo, da mentira. Como que as pessoas têm dificuldade? Tem pessoas que têm 20, 30 anos de evangélico e continuam mentiroso, não conseguiam ser libertos. Então é hora de nós olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero esse capacete agora, pela fé eu quero me ser liberto. Liberta a minha mente, porque isso é um problema da mente. Primeiro, é para você ter paz na mente. Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então a primeira coisa que vem da fé, o escudo da fé é Cristo. Na verdade, todas essas armaduras que a gente vê, tudo é Cristo. Ele é a verdade, Ele é tudo em nós. Ele é a nossa justiça, Ele é o Evangelho,
Ele é o escudo da fé, Ele é o capacete da salvação, porque a salvação só Ele é a espada do Espírito, porque a palavra de Deus só fala dele, Ele é o centro, então Ele é tudo. Eu preciso andar com Ele. Segundo, é levar meu pensamento à obediência de Cristo. Isso tem sido difícil nesses dias. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, não pode ser, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, aquela mentira inteligente que parece verdade, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, o meu pensamento precisa obedecer a Cristo. O que você anda pensando? De repente, o capacete da salvação não está sobre a sua cabeça. Muitas pessoas, sabe por que as pessoas foram atingidas da pandemia e não voltaram para a igreja? Porque não estavam com o capacete da salvação e foram feridas na sua mente. Então hoje estão sem força. As forças espirituais conseguiram tragá-la. É para que manter a sua mente nas coisas celestiais e não nas mundanas. A King James traduz assim, Colossenses 4, 2, 4: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Então Ele coloca aqui o nosso pensamento. Mas normalmente as pessoas hoje só pensam nas coisas terrenas. A gente só está pensando nisso, só vê coisa disso. A última arma, a última peça da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra grega aí, makaira, ela fala de uma espada curta e afiada, usada pelos gladiadores. Ela tinha 2 gumes. Então, tanto faz se ele batesse a espada de um lado, cortava como o outro. Então, os 2 lados dela tinha corte. E quem ensina a usá-la? É o Espírito Santo nessa guerra espiritual. É interessante a gente observar que o apóstolo Paulo está preso. Aqui no versículo ele fala assim: orai por mim, né? Para que me seja dado ao não abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Interessante que ele não pediu para a igreja orar para ele ser liberto da prisão, mas para que ele pudesse pregar o Evangelho, porque a missão dele era pregar o Evangelho. Então veja bem, vocês vejam que esse apóstolo, ele tinha como zelo o ministério que ele recebeu de Deus. Quantas pessoas receberam o ministério do Senhor e trocaram o ministério por tanta porcaria, levam o ministério tudo de quanto é jeito? Esse aqui não. Então nós precisamos ver que provavelmente nós não estamos dando frutos, e num tempo difícil. Agora, usar a palavra de Deus por quê? Primeiro, ela é a única forma que você tem de vencer a tentação do diabo. Lucas 4, 3, 4 mostra como Jesus venceu. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se Jesus venceu o diabo como homem, usando a palavra, não tem outra escolha. É por isso que as forças espirituais te desanimam para ler a Bíblia. Não é assim? Dá sono, dorme, não é? Uma má vontade. Qualquer outra coisa você lê. Se der um livro de espiritismo, se der um livro de bruxa, você é capaz de ler inteiro. Dá o da Bíblia. Então está na hora de mudar isso. Segundo, é a única forma do Espírito Santo santificar você. João 17, 17, Jesus disse na oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em 2 Tessalonicenses 2,13 o apóstolo Paulo fala: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E terceira, é a garantia que você tem a salvação. Lucas 8,15 diz assim, explicando a parábola, na parábola da semente, mostrando a semente boa. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Mateus, a mesma coisa. Só que como era contador, o contador gosta de número. E está lá Mateus 3,23, ele narra assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, o melhor,
outro produz 60 e outro 30, mas todo mundo dá fruto. Qual foi a escolha dos 12 apóstolos que nós vemos essa semana em Atos 6:4? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não basta ser batizado com o Espírito Santo, você precisa perseverar em ser cheio do Espírito. Não basta ter sido batizado nas águas, você precisa perseverar em crescer no caminho do Senhor como um discípulo de Jesus, porque Jesus mandou fazer discípulos. Não basta começar a sua vida para servir no ministério, você precisa perseverar para nunca desistir e abandonar o seu ministério. Árvore boa dá bons frutos, árvore má dá frutos maus, como disse Jesus. Não basta aprender como usar a armadura de Deus, você precisa perseverar, resistir o diabo, para não cair em pecado e não sair da presença de Deus. Então a gente pode resumir assim: usar a armadura de Deus são 6 peças. Primeiro, é não ser mentiroso, mas andar no cinto da verdade, andar na verdade da palavra. É tirar a mentira da minha vida. É guardar o meu coração. Segundo, eu guardo o meu coração com a coraça da justiça. Eu guardo o meu coração de fazer o que é mal. Eu não minto. Tira a mentira. O outro, eu tiro do meu coração tudo que é mal. Terceiro, esse calçar os pés, vamos dizer assim, eu procuro fazer a escolha baseado na palavra. Eu vou fazer isso. Jesus faria isso no meu lugar? Deveria perguntar isso. Como é que eu sei se eu vou escolher? Jesus faria isso? Ah, mas é a palavra. A quarta peça, fazer de Jesus o seu escudo da fé, é confiar que Deus está no controle. Jesus está no controle de tudo da nossa vida, Ele controla todas as coisas. O capacete dessa oração é proteger os seus pensamentos. Tira os pensamentos carnais, mundanos, e procure mais. Quando eu falo carnais e mundanos, eu me refiro a pecado mesmo, porque tem os pensamentos da terra que são necessários, o trabalho, as contas, né? Honrar com todos esses compromissos. Esses são partes necessárias. Os problemas familiares, estamos falando de coisas que nos tiram da presença de Deus. E por último, usar a espada do Espírito. A primeira coisa é ler. A segunda, eu preciso procurar conhecer mais. E todas as oportunidades que Deus nos dá de conhecer a palavra, a gente tem que fazer um esforço, porque a gente despreza muito as oportunidades. A gente despreza muito, a gente não ouve, a gente não se prepara. Eu vejo como um filme que assisti, que ele fala que 2 cientistas descobrem um asteroide vindo que ia destruir a Terra, e todo mundo, e ninguém ligou, ixi, a imprensa, e muita gente que ganha dinheiro. No final, cai o meteoro e mata todo mundo. E o povo, os ricos que conseguiram escapar, que vão para um outro planeta, chegam no outro planeta, dão de cara com os dinossauros lá, e começa a ser comido. Falei, mais ou menos isso. As pessoas não estão levando a sério. Não estão levando a sério. Então, quando Paulo fala, é uma guerra. O mundo passa por uma guerra. E esse ano já começou. Mas ela vai ficar pior. Ela vai ficar pior. Esse ano nós temos eleições. E muitos dos candidatos vão invocar forças malignas. Esses principados, as potestades, os dominadores e as forças. Elas serão usadas nessas eleições, se já não estão sendo, e cada vez mais nós vamos ver pressão sobre o povo brasileiro, e infelizmente, nos lugares onde não se consegue manter a unidade de pastores, em oração, a coisa vai ser pior. Se a gente dá uma olhada, meus irmãos, dá uma olhada nessa cidade, quantos problemas, a cidade deu uma levantada, tão caiu de novo. A gente fica olhando, reclamando e só criticando um. Nós não entendemos que é uma guerra. O lado mais forte vence. E o lado mais forte não está sendo o povo de Deus. Não está sendo, como no Apocalipse. Teve muitas igrejas que sucumbiram. E Jesus mesmo, quando deu uma mensagem, ele sabia que o trono de Satanás estava lá. Tinha lá a Laodiceia, que era rica, mas Jesus estava do lado de fora. Tinha igreja fazendo de tudo. Igreja com uma profetisa que estava desviando todo mundo. Estava lá uma mulher já mandando na igreja e levando-os para o mal. E João recebe a revelação e traz. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Se você não se preparar para isso,
Você vai continuar vendo a desgraça da sua família. Não que a gente possa evitar tudo, mas muitas coisas nós podemos evitar. A confusão, o desânimo, a nossa parte a gente tem que fazer. É uma guerra. Mas sem essa armadura, você não vai conseguir nada, porque é uma batalha espiritual. Então a primeira coisa, elimina a mentira. Guarda o seu coração. Larga a mão de ser uma pessoa magoada, invejosa, pessoa que qualquer coisinha, eu não vou mais. A gente vê pessoas assim, não vou mais na oração, porque fulano pisou no meu pé. Ande, faça escolhas da palavra, siga a direção de Deus, faça de Jesus o seu escudo, confia nele, proteja os seus pensamentos, passa a ter pensamentos da palavra, pensamentos que te levem realmente a seguir a Deus. E, pelo amor de Deus, pega a tua espada, mas não adianta abrir o Salmo 91 e colocar lá, deixar criar um terreiro de aranha na estante. Faça dela o alimento da tua alma. Pai Celestial, está entregue a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando a cada um, meu Deus, com esta mensagem, e que possa abençoar outras vidas, todos quantos vão recebê-la, em nome de Jesus. Amém.